Olá! Na aula de hoje, nós iremos corrigir os exercícios propostos na aula passada. Antes de corrigirmos os exercícios, vamos fazer uma revisão do que aprendemos na aula passada. Vimos que substâncias são um grupo de moléculas iguais, ou seja, que a gente vai encontrar um único padrão de moléculas. E se essas moléculas forem compostas por apenas um tipo de átomo, será chamada de substância simples. Caso haja mais de um tipo de átomo, será chamada de substância composta. Já a mistura é a união de duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas, que não reajam entre si. Iremos encontrar dois ou mais padrões de moléculas, como os exemplos a seguir. Nesse primeiro exemplo, nós podemos identificar aqui dois padrões de substância simples, porque nós temos aqui duas moléculas diferentes, mas cada uma delas é composta por apenas um tipo de átomo. Então, aqui nós já identificamos, nessa mistura, a presença de duas substâncias simples. Esse outro padrão de molécula apresenta mais de um tipo atômico. Então, aqui nós temos ainda misturado uma substância composta. Nesse segundo exemplo, nós observamos a presença de dois padrões de moléculas, que é o que caracteriza uma mistura. Só que esses padrões eles são até bem parecidos, porque a gente pode observar que eles apresentam todos o mesmo átomo. Logo, a gente vai ter então dois padrões de moléculas, que é o que caracteriza uma mistura, e temos duas substâncias simples compondo essa mistura. Agora que nós já fizemos uma breve recapitulação do conteúdo, vamos testar os nossos conhecimentos. Classifique cada uma das representações em substância simples ou composta. Na letra A, nós podemos observar apenas um padrão de moléculas, que é o que caracteriza, a substância, e a gente consegue observar que ela tem mais de um tipo atômico, ou seja, um tipo atômico representado em vermelho e outro tipo atômico representado em azul. Quando a gente tem moléculas com mais de um tipo atômico, nós estamos tratando de substâncias do tipo composta. Já na letra B, nós podemos observar ali uma estrutura monoatômica, composta por apenas um átomo. Se ela é composta por apenas um tipo de átomo, não necessariamente apenas um átomo, mas como ela é composta por apenas um tipo de átomo, nós temos substância do tipo simples. Já na letra C, nós podemos observar aqui um padrão de moléculas que é formada por dois átomos, porém os dois átomos são iguais. Quando a gente tem apenas um tipo de átomo, a gente está tratando de substância do tipo simples. Na letra D, nós observamos ali uma molécula que ela apresenta mais de um tipo atômico. Quando nós temos uma molécula com mais de um tipo atômico, que ali está representada pelo cinza escuro e pelaquela branca na parte central, representando ali dois tipos de átomo, quando a gente tem uma substância com mais de um tipo de átomo em sua molécula, nós chamamos ela de substância composta. Já nesse exercício, a gente precisa classificar cada uma das representações em substância ou mistura. No número 1, nós podemos encontrar apenas um padrão de moléculas. Se nós temos um padrão de moléculas, trata-se de uma substância. Nesse caso do número 1, nós temos o quê? Uma molécula que tem mais de um tipo de átomo. Se precisasse classificar entre substância simples ou composta, ela seria uma substância composta. Já no número 2, quantos padrões de moléculas a gente consegue encontrar? A gente encontra apenas um padrão. Logo, a gente está tratando de uma substância. No número 3, nós podemos encontrar 1, 2, 3 padrões de moléculas. Se nós temos mais de um padrão de molécula, nós estamos tratando de uma mistura. E no número 4, nós temos mais de um padrão de moléculas ou temos apenas um? Vamos ver, nós temos 1 e 2, temos dois padrões.
Logo, se trata de uma mistura. Nesse número 4, às vezes ele pode ficar um pouco difícil de interpretar, porque ele tá tratando de duas substâncias simples que utilizam o mesmo átomo. Mas apesar de ser a mistura de duas substâncias simples, como nós temos mais de um padrão de moléculas, nós estamos falando de uma mistura. As moedas, elas são formadas de cupro-níquel, que é uma liga metálica formada por 75% de cobre e 20% de níquel. As moedas, elas são constituídas então por quê? Por uma substância simples, uma substância composta ou uma mistura? Bom, como a gente tem 75% de cobre e 25% de níquel, a gente pode identificar que se trata de uma mistura. Nesse próximo exercício, precisamos classificar cada uma das representações em substância simples, substância composta, mistura de substâncias simples, mistura de substâncias compostas ou mistura de substâncias simples e compostas. Na representação número 1, podemos identificar um ou mais tipos de padrões de moléculas. Aqui temos um padrão, aqui outro padrão. Se temos mais de um padrão de moléculas, então trata-se de uma mistura. Agora precisamos identificar se cada uma dessas substâncias que compõem a mistura, se elas são simples ou compostas. No primeiro caso, nós temos ali dois átomos unidos que são átomos iguais. Então, nós temos uma substância do tipo simples. Na segunda, nós temos então uma estrutura monatômica, ou seja, composta por apenas um átomo. E logo ela vai ser composta por apenas um tipo de átomo, sendo, portanto, também uma substância simples. Então, neste número 1, teremos uma mistura formada por substâncias simples. Já no número 2, vamos identificar quantos padrões moleculares temos. Temos 1, 2, 3. O primeiro é uma substância que é composta por mais de um tipo atômico. Então, nós temos uma substância composta. Os dois seguintes são substâncias formadas por apenas um tipo de átomo. Então, nós temos duas substâncias simples. Logo, a gente terá então uma mistura de substâncias simples e compostas. Na representação 3, nós temos um ou mais padrões de moléculas. Temos 1, 2, 3, 4. 4 padrões. Se temos mais de um padrão de moléculas, então a gente já identificou que trata-se de uma mistura. E se nós observarmos, as quatro substâncias que compõem essa mistura apresentam mais de um tipo de átomo. Os átomos são representados ali, um tipo de átomo com o preenchimento branco e outro amarelinho. Então, as 4 moléculas apresentam mais de um tipo atômico. Logo, a gente terá então uma mistura de substâncias compostas. Na representação 4, nós temos um ou mais padrões de moléculas. Temos 1, 2, e essas duas representações, esses dois padrões, vão nos indicar que se trata de uma mistura. Lembrando que a substância apresenta a presença de apenas um padrão de moléculas e mistura mais de um padrão de moléculas que não reagem entre si. Então, aqui nós identificamos dois padrões, então se trata de uma mistura. Se nós observarmos, cada uma dessas moléculas apresentam mais de um tipo atômico ali, representado pelas cores diferentes. Então, nós teremos uma mistura de substâncias compostas. Na representação número 5, nós temos quantos padrões de moléculas? Apenas um. Quando a gente tem apenas um padrão de moléculas, a gente está tratando de uma substância. Agora a gente precisa identificar se essa substância é simples ou composta. Se ela tiver apenas um tipo de átomo,
ela vai ser simples. Mas aqui nós temos apenas um tipo de átomo? Não, a gente tem o átomo ali, o branquinho e o amarelo representados. Então, a gente tem aqui uma substância composta. Na próxima aula, iremos continuar vendo as transformações químicas, mas agora iremos estudar sobre as reações químicas. Até a próxima!